em Sampa com Diniz. É isso mesmo, 10h46, conexão direta com a capital paulista, porque lá está ele, Luiz Marcelo Diniz ao vivaço. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM. Segunda-feira estamos de volta, né? É, tempo bom na capital hoje, como é que foi? Tempo bom. Chegou a fazer um calorzinho à tarde e tal. Agora cai a temperatura um pouco, né? Normal dessa época. E nada de chuva, né, Thiago? A gente não tem chuva aqui, não tem previsão de chuva. Então, paulistanos, vamos economizar água, porque a situação tá bem caótica aqui, Thiago. Tá bem caótica, isso é triste. Mas vamos falar de um lugar onde relativamente até tem água, né? Completando 60 anos de história e de alegrias ao povo paulista, o Ibirapuera, é isso? Pois é, Thiago, o Ibirapuera, que é o sessentão mais querido da cidade de São Paulo, faz aniversário no dia 21 de agosto, 21, que é quinta-feira, né, dia 21 de agosto. A data é tão importante, cara, o Ibirapuera é um lugar tão querido e tão importante para o paulistano, que só de festividades vão ser 2 semanas para comemorar o aniversário. Começando no sábado agora, dia 16, com um evento à tarde lá, com shows de blues, de jazz, um show que é trazido pelo Bourbon Street, umas bandas de New Orleans, essa coisa toda. Que tem tudo a ver, né? Que tem tudo a ver. O que você fizer no Parque do Ibirapuera tem tudo a ver, né? Pois é, Thiago. O Bourbon tem um evento muito legal. Uma vez por ano, eles trazem várias bandas. As bandas tocam no Bourbon, tocam num final de semana na Rua do Bourbon, que é a Rua Chanés. E aí, nesse final de semana que eles tocam na Rua do Bourbon, eles também tocam no parque. Esse é um dos eventos mais legais que eu já vi lá no Ibirapuera. Mas, enfim, são 2 semanas de festa e é muita coisa para se falar deste parque. Então, eu vou começar hoje contando a história. Na quinta-feira eu vou falar mais. Eu vou falar sobre pessoas que me mandaram coisas a respeito do parque, lugares que mais gostam do parque. Foi uma pesquisa muito bacana, né? Pois é, o Cleves Cordeiro estava presente, me falou de uma coisa que gosta bastante, e na quinta-feira eu vou falar. Então vamos embora. O parque tem uma história muito legal, Thiago. Primeiro que Ibirapuera, em tupi, significa árvore apodrecida, porque o parque ficava na década de 20, quando eles começaram a pensar em construir o parque, numa região que era muito alagadiça, né? Então as árvores... Um mangue, as árvores apodreciam lá, né? Então em Tupi, né, os índios que habitaram lá deram esse nome àquela região. Na década de 20, eles tentaram criar o parque, mas não tinha condições de criar nada naquela região. Foi quando mais tarde, em 1927, um funcionário simples lá, um funcionário humilde da prefeitura, em 27, cara, ele teve uma ideia que ele começou a plantar eucaliptos australianos, né, nessa região onde eles queriam fazer o parque, porque esse eucalipto, ele suga a água, ele drena a água. Entendi. Então, cara, esse senhor chamado Manuel Lopes de Oliveira, conhecido como Manequinho Lopes, e Manequinho Lopes é hoje o nome de um viveiro de plantas lá do Parque do Ibirapuera. Foi ele quem teve essa ideia, a ideia foi genial. Então, de fato, o parque ficou viável a partir já da década de 30. Em 1951, o então prefeito deu aval, falou: a gente vai construir um parque para comemorar o 4º centenário de São Paulo, né? São Paulo fazia 400 anos em 54. Sim. Então chamaram lá um arquiteto, um tal de Oscar Niemeyer, para fazer o projeto do parque. E ele fez o projeto, as obras foram em ritmos acelerados e tal, mas infelizmente não deu para ficar pronto no 25 de janeiro de 54. Mas saiu em agosto. Mas foi em agosto, no dia 21 de agosto, 7 meses depois ficou pronto. E o parque, cara, ele é gigante, né?
Para você ter uma ideia da importância, o Facebook fez uma pesquisa em 2012, 2013, e o Ibirapuera deu como o lugar mais popular em todo o Brasil para se fazer um check-in. E esse resultado é surpreendente, cara. Naqueles Foursquare? Porque ganhou de lugares como Cristo Redentor, como Praia de Ipanema. É verdade. A galera faz questão de falar, tô no parque. Exatamente. Então, cara, assim, o parque, ele tá completando 60 anos e ele é sucesso nesses 60 anos, né? Então, assim, por vários motivos, cara. Tem a parte de cultura, porque você tem vários museus lá, né, cara? Você tem o MAN, você tem o MAC, você tem vários auditórios. Fala né? mais sobre o MAN, sobre o MAC. Não passe batido, porque... Eu vou falar detalhadamente na quinta-feira. Entendi. Na quinta-feira eu vou detalhar todos eles, até porque cada ouvinte nosso falou, eu gosto desse lugar, eu gosto daquele lugar, então eu vou detalhar e vou citar essas pessoas. E é um lugar relativamente seguro, né? É bastante seguro, Thiago. Relativamente, né? Eu tive lá domingo agora, eu acordei bem cedo domingo, fiquei lá umas 4, 5 horas pela manhã, cheguei antes da Rede Globo, porque eu vi que a Rede Globo fez uma matéria ontem lá, que passou hoje no SPTV. É bem policiado lá, você fica bem tranquilo lá para você sacar sua máquina fotográfica e tirar fotos, para você fazer o seu check-in lá, né, no Facebook, numa boa. Dizem que é a praia do paulistano, né? Mas é mesmo a praia do paulistano, Thiago. Fora isso que eu te falei, né, dos museus, do auditório, a Bienal, né, de 2 em 2 anos, a gente tem a Bienal que é muito famosa lá. Você tem ciclovia, você tem várias pistas de corrida e de Cooper, você tem 13 quadras iluminadas lá dentro. Então você tem quadra de vôlei, quadra de basquete, você tem quadra de futebol, e as pessoas jogam mesmo assim de modo organizado. Ontem eu vi jogos com árbitros apitando, sabe, esses jogos. Então é muito legal. Fora isso, você tem os 3 lagos, né? São 3 lagos artificiais muito grandes. Um deles é o lago que tem uma fonte, né? É o lago que está na frente daquele monumento às bandeiras, né? Que é o famoso deixa que eu puxo, né? Esse lago, em dezembro, né? Durante o mês de dezembro, a época do Natal, esse lago, ele tem a dança das águas, né? A gente chegou a falar isso ano passado, né? Então, é um evento que essa água, a fonte é iluminada, então tocam músicas de Natal, a água dança conforme a música e tal. Vale lembrar, Thiago, que o projeto original do parque coloca o ginásio do Ibirapuera, que está mais ou menos a 1 quilômetro dessa entrada onde tem o Monumento às Bandeiras. O ginásio do Ibirapuera é parte do Parque Ibirapuera. Sim. Assim como a Assembleia, né, que está um pouco mais abaixo também. Né? Também do complexo, né? Exatamente. Quando o parque foi criado, não tinha a avenida que passava ao lado desse monumento, né? Então o parque era uma coisa só. Eu falei do Manequinho Lopes, que foi o cara que teve essa ideia brilhante, né, de plantar o eucalipto australiano e sugar a água. Manequinho Lopes é hoje o nome de um viveiro de plantas que tem lá, que é muito bem cuidado, tem mais de 200 espécies diferentes de planta. E aí tem uma coisa muito interessante, em 93, Thiago, esse viveiro ele foi reformado e o projeto desse viveiro foi feito pelo arquiteto Burle Marx. Eles reformaram o viveiro foi entregue em março de 94 e em junho de 94 o Burle Marx morreu. Ou seja, o último projeto dele, cara, foi esse viveiro em homenagem ao cara que possibilitou existir o Parque do Ibirapuera. Uma curiosidade bem bacana, né, Diniz? O Ibirapuera, que, como o próprio lembrou o Diniz, é um dos marcos do vôlei nacional, né? Era o Maracanãzinho e o Ibirapuera, né? O ginásio enorme incontáveis Holidays on Ice. Sim, tem hoje, mudou de nome, mas tem um complexo,
de atletismo, né? Que eu acho que é o Constâncio Vaz Guimarães. Que é bem legal, que tem um estádio. Que é bem legal, que formou muita gente lá e tal. Enfim, esses 60 anos do parque, o parque sempre teve muito sucesso. Pessoas do Brasil inteiro fazem questão de ir ao parque. Eu soube que durante a Copa, as pessoas que vieram de fora para assistir a Copa, os caras ficaram muito encantados com o Museu Afro-Brasil que tem lá. Mas enfim, na quinta-feira eu vou contar detalhes, eu vou falar do MAN, eu vou falar do MAC, eu vou falar da Marquise de Ibirapuera, que é o ponte onde a galera anda de skate e de patins. Ontem eu vi o pessoal treinando slalom, treinando até hóquei sobre patins. Enfim, eu vou detalhar outras coisas do parque, que tem uma história fantástica. Ele não é o maior parque de São Paulo em termos de tamanho. Mas é o mais querido. Ele é o mais querido porque ele é um parque central, né, cara? Ele tá no centro de São Paulo. Sim, sim, sim. Ele tá aqui entre a Vila Nova Conceição, Moema, Vila Mariana. É fácil acesso, é seguro. Ele tem um lado obscuro, e aí se der tempo eu falo na quinta, que é o tal do Autorama, né? Que é um lugar onde de dia as pessoas vão treinar, vão dirigir carro, treinar autoescola e tal. E à noite tem um outro tipo de público lá. Vamos falar de tudo isso na quinta-feira, tá certo, Diniz? Tá certo, quinta-feira eu tô de volta com mais Ibirapuera, com muita coisa legal pra gente falar. E quero mandar um beijo pra Cristiane Batista, que tá ouvindo a gente, que é uma pessoa sensacional e é ouvinte do Na Noite. Quinta-feira eu tô de volta. Valeu, Luiz Marcelo Diniz, ao vivo, direto de São Paulo, faltando 3 minutos pras 11. Vamos de som, esse é o Na Noite Ipanema.